Olá, tudo bem? Professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos falar aqui sobre o Poder Legislativo e vamos dar continuidade aqui e falar agora do Estatuto dos Congressistas. Mas o que a gente viu nos módulos passados? A gente já viu aqui, a organização do Congresso Nacional, que é composto pela Câmara, pelo Senado, quem compõe cada uma dessas casas. Nós falamos aqui sobre as maiorias, maioria absoluta, maioria relativa, maioria qualificada. Falamos também das atribuições do Congresso Nacional, competência do Congresso com sanção do presidente, para fazer lei ordinária ou lei complementar, e sem sanção do presidente, que é a competência exclusiva do Congresso Nacional, lá do 49. Nós falamos também das competências privativas da Câmara, artigo 51, e competência privativa do Senado, tá? Artigo 52. Vamos agora falar das atribuições aqui, tá, pessoal? Inerentes aos deputados e senadores, Falando das imunidades, vamos falar aqui sobre os deveres deles, As vedações e também possibilidade de perda do cargo. Então a gente vai falar aqui agora do Estatuto dos Congressistas. Já coloca aí no seu caderno, tópico 6, dos deputados e senadores. Na Constituição Federal, esse é o tópico que vocês vão encontrar, tá? Nos livros de Direito Constitucional, quando você está lendo lá, geralmente você encontra lá do Estatuto dos Congressistas, que é o mesmo assunto aqui. Assunto esse que você vai encontrar nos artigos 53 até o artigo 56 da CF, Estatuto dos Congressistas. Então a gente fala aqui de imunidades, prerrogativas, vamos falar também sobre vedações e perda do mandato, em alguns casos de licença autorizada pela própria Constituição Federal, beleza? Vamos começar aqui pelas imunidades. Letra A no seu caderno, imunidades absolutas. Então a gente vai começar aqui pelas imunidades absolutas. Essas imunidades absolutas também são chamadas imunidades o quê? Materiais. Então imunidade material ou inviolabilidade. Então no estudo das imunidades parlamentares, lembrando que parlamentar são os deputados e senadores, tá, pessoal? A função que eles exercem é a função que de falar, de parlar, do latim, italiano, falar, parlar. Então olha, imunidades absoluta, imunidade material, consiste na inviolabilidade. Que inviolabilidade é essa? Anota aí, pessoal. Imunidade absoluta, material ou inviolabilidade? Anota aí. Consiste na inviolabilidade civil e penal, consiste na inviolabilidade civil e penal, consiste na inviolabilidade civil e penal, por suas opiniões, palavras e votos. Consiste na inviolabilidade civil e penal, consiste então na inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos. Por suas opiniões, palavras e votos. Pergunta, pessoal, você colocou no seu caderno aí que é inviolável o deputado e senador por suas opiniões, palavras e votos no aspecto civil e no aspecto o quê? Penal, tá? Pergunta, essa imunidade também é protegida no âmbito administrativo? Muito bem, então já coloca no seu caderno, prevalece na doutrina, observação aí, prevalece na doutrina, que essa imunidade é assegurada também no âmbito administrativo. É assegurada também no âmbito administrativo. Prevalece na doutrina que essa imunidade também é assegurada no âmbito administrativo, salvo se houver abuso de suas prerrogativas. É assegurada também no âmbito administrativo, salvo se houver abuso de suas prerrogativas. Salvo se houver abuso de suas prerrogativas. Por que tem essa exceção, salvo se houver abuso? Porque se houver abuso das prerrogativas, eles podem ser submetidos a um processo de perda do mandato em razão da quebra do decoro parlamentar. Então, se houver quebra do decoro parlamentar, eles podem vir a perder o seu mandato. Isso é o quê? Uma responsabilidade administrativa por seus abusos que eles praticam aqui, tá, pessoal? Então, olha, a inviolabilidade consiste na inviolabilidade civil, penal e também administrativa. Lembrando aqui que no âmbito administrativo tem a exceção do abuso de suas prerrogativas que pode incorrer em quê? Quebra do decoro parlamentar. Ficou claro aqui? Beleza? Bem, então a gente já viu que essa imunidade abrange essas três searas. Pergunto, deputado estadual tem essas imunidades também?
Sim, e com a mesma abrangência de um deputado federal e de um senador. Pergunto, o deputado e senador têm essa imunidade dentro e fora do recinto do Congresso Nacional? Sim. E olha, até 2017, o STF entendia que dentro do recinto do Congresso Nacional, lá dentro, essa imunidade ela era protegida em caráter absoluto. A gente tinha aqui uma presunção absoluta de que ele estava exercendo a sua função. Não interessa o que ele dizia, tá? Que essa imunidade era assegurada dentro do recinto congressional em caráter absoluto. E aí, a partir de 2017, o STF entendeu que essa imunidade ela é assegurada dentro e fora, só que dentro a presunção é relativa. Hoje o deputado tem que demonstrar que ao xingar alguém, ao falar alguma coisa, ele estava no exercício de suas funções, tá? Então, essa presunção de que ele está vinculado com sua função, ela é uma presunção que relativa, devendo o parlamentar agora provar que ele estava o quê? Exercendo as suas funções. Ficou claro aqui? Beleza? Então já vamos colocar no seu caderno aí. Essa imunidade é assegurada dentro e fora do recinto do Congresso Nacional. É assegurada dentro e fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade é assegurada dentro e fora do recinto do Congresso Nacional. É assegurada dentro e fora do recinto do Congresso Nacional, desde que seja demonstrado o vínculo funcional. Desde que seja demonstrado o vínculo funcional. Essa imunidade é assegurada dentro e fora do recinto do Congresso Nacional, desde que seja demonstrado o quê? O vínculo funcional. Desde que seja demonstrado um vínculo funcional. Por exemplo, suponhamos que um deputado ele tem um programa de rádio e nesse programa ele fale mal de alguém. Pergunta, está imune? Não. Agora suponhamos que o deputado ele foi convidado para ir a uma rádio como deputado e nessa rádio ele falou mal de alguém. Está imune? Sim, porque agora há um vínculo que funcional, porque ele falou enquanto deputado. Ficou claro aqui? Então pode ser dentro e fora do recinto congressional, desde que seja demonstrado o quê? O vínculo funcional. Vamos colocar no seu caderno aí. E os deputados estaduais? Deputados estaduais. Anota aí. Os deputados estaduais possuem as mesmas imunidades e prerrogativas. Os deputados estaduais possuem as mesmas imunidades e prerrogativas, as mesmas imunidades e prerrogativas de um deputado federal. Possuem as mesmas imunidades e prerrogativas de um deputado federal. Os deputados estaduais possuem as mesmas imunidades e prerrogativas de um deputado federal. Então eu pergunto, pessoal, eles são protegidos também dentro da Assembleia Legislativa? Sim, dentro da Assembleia e fora da Assembleia Legislativa, em toda extensão do território nacional. Então um deputado estadual do estado de São Paulo, ele vai ao Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul ele fala mal de alguém. Pergunta, é imune? Sim. Porque mesmo fora da casa, em qualquer parte do território nacional, se houver vínculo funcional, ele está o quê? Imune, tá? Então é mesmo de um deputado que federal. Beleza aqui? Eu pergunto, e vereadores? Anota aí, vereadores. Vereadores. Vereadores possuem essa imunidade? Olha, vereadores possuem. E eles possuem apenas essa imunidade. Pode ser até pegadinha de prova, né? Assim, ó, vereadores possuem apenas imunidade absoluta. Correto. Só possui imunidade o quê? Absoluta. Só que o vereador, ele tem essa imunidade só no município que ele exerce o quê? A sua vereança. Então, anote aí no seu caderno. Os vereadores possuem apenas imunidade absoluta ou material. Os vereadores possuem apenas imunidade absoluta ou material. E somente no âmbito da circunscrição do município. E somente no âmbito da circunscrição do município. E somente no âmbito da circunscrição do município. Essa observação está no artigo 29 da CF. Deputado estadual 27, vereadores, artigo o quê? 29 da CF, tá? Possuem apenas imunidade absoluta ou material e somente no âmbito da circunscrição do município. Ficou claro aqui, pessoal? Então nós vemos aqui o que é a imunidade absoluta ou material, que consiste nessa inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos, né, função parlamentar,
que abrange aqui no âmbito civil, penal, mas também no âmbito administrativo, salvo se houver abuso de suas prerrogativas. Nós vimos que ela é assegurada dentro e fora do recinto congressional, em qualquer parte do território nacional, desde que seja demonstrado o quê? O vínculo funcional. E vimos que os deputados estaduais têm essa imunidade também em qualquer parte do território nacional, com a mesma amplitude aqui. E os vereadores possuem apenas essa imunidade, só que limitado ao município que ele exerce a sua vereança. Agora eu pergunto, pessoal, para a gente finalizar aqui, essa imunidade é assegurada a partir de que momento? Vou colocar aqui, ó, 3 momentos, hein? Ó, outubro ocorre o quê? As eleições. Dezembro ocorre o quê? A diplomação. Em fevereiro, dia 2 de fevereiro, vou colocar aqui, ó, 2 de fevereiro, ocorre o quê? A posse. Então, outubro ocorre as eleições, primeiro domingo de outubro, né? Dezembro ocorre a diplomação e em fevereiro, dia 2 de fevereiro, ocorre o quê? A posse. Pergunto, essa imunidade é assegurada a partir da eleição, a partir da diplomação ou a partir da posse? Isso, muito bem. A partir da posse. Por que é a partir da posse? Qual que é a função deles? A função não é parlamentar, de falar. Eles vão começar a falar a partir de quando? Da diplomação ou a partir da posse? A partir da posse eles começam o quê? A exercer a sua função parlamentar. Então, essa imunidade é assegurada a partir da posse. É assegurada a partir da posse. Então, ó, imunidade absoluta é assegurada a partir da posse. Estamos juntos aqui? Função parlamentar, a partir da posse. Finalizamos então aqui, a imunidade absoluta é muito tranquila, tá? Eles podem sair xingando as pessoas e a torta direita, desde que haja o quê? Vínculo funcional, beleza? Vamos agora colocar no seu caderno aí, letra B, imunidades relativas ou imunidades formais, né? Imunidades relativas ou imunidades formais. Imunidades relativas ou formal. Vocês vão encontrar alguns manuais, ou até algumas decisões do STJ, que eles utilizam aqui a expressão incoercibilidade. Que coerção é você lá e forçar, né, coagir. Então, incoercibilidade. Só que incoercibilidade é mais afeta a uma das imunidades formais. Qual? A prisão, tá? Eles não podem ser presos, né, sofrer alguma coerção aqui. Então, eu não coloquei aqui, mas vocês vão encontrar essa expressão para imunidade o quê? Relativa ou formal, incoercibilidade. Agora eu pergunto, pessoal, a partir de quando nós vamos proteger aqui o deputado ou o senador por meio das imunidades relativas ou imunidades o quê? Formais? Diferentemente da imunidade absoluta, que é a partir da posse, a imunidade relativa, as 3 imunidades relativas aqui, elas são asseguradas a partir da diplomação, tá? Então, olha, essas imunidades são asseguradas a partir da diplomação. Imunidade, então, relativa é assegurada a partir da diplomação. Imunidade absoluta a partir da posse. Estamos juntos aqui? Vamos começar aqui pela primeira, né? Que é a imunidade foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Olha, o CPP, o Código de Processo Penal, ele estabelece aqui a seguinte expressão, foro por prerrogativa de função. Então, os processualistas, eles gostam muito mais dessa expressão, foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função. Os constitucionalistas, dentre eles o professor Marcelo Novellino, eles preferem a expressão que? Foro privilegiado. Foro privilegiado. Por que foro privilegiado? Porque vem do francês e tem o mesmo significado aqui que os processualistas defendem foro por prerrogativa de função, tá? Que é relacionado ao cargo, à função que ele exerce, tá? Então, não se desespere aí, se vier na sua prova foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, ele está falando da mesma coisa, tá? Vamos lá então. Foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. O que eu estou querendo saber? Foro, o que significa o foro? Onde a pessoa será o quê? Julgada. Nós, réis mortais, seremos julgados, caso pratiquemos algum crime, num juiz de primeiro grau. Agora, deputado e senador, a partir da diplomação, serão julgados onde? Muito bem, no STF. A partir, então, da diplomação, serão submetidos a julgamento perante o STF. Então, já anote aí no seu caderno. De acordo com a CF, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Constituição Federal, vírgula, a partir da diplomação, deputados e senadores, a partir da diplomação, deputados e senadores serão submetidos a julgamento
por crime comum perante o STF, perante o Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Constituição Federal, a partir da diplomação, deputados e senadores serão submetidos a julgamento por crime comum perante o STF, perante o STF. Então, olha, eles possuem foro privilegiado aqui, né? Possuem foro perante o STF. A partir da diplomação, serão submetidos a julgamento por crime comum perante o STF, Supremo Tribunal Federal. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Tamo junto? Olha, e por crime de responsabilidade? Muito bem. O STF diz que eles não praticam crime de responsabilidade. A função parlamentar é incompatível com o crime de responsabilidade. Se você quiser anotar nos caderninhos, de acordo com o STF, deputados e senadores não praticam crime de responsabilidade. De acordo com o STF, deputados e senadores não praticam crime de responsabilidade. Beleza aqui? Vamos lá. A gente viu então que o foro aqui é no STF, a partir da diplomação. Então olha aqui, pessoal, desde a diplomação, os processos já serão iniciados onde? No STF. Mas o STF, nesse ano, 2018, tá? Ele decidiu que o STF decidiu que essa imunidade aqui não abrange aqui qualquer processo. Não é qualquer crime, somente crimes praticados durante o mandato que tenham o quê? Vínculo funcional, que tenham vínculo com sua função. Então, que tenha vínculo o quê? Funcional. Anota então no seu caderno aí. De acordo com o STF, somente serão processados perante o STF, os deputados e senadores que praticarem crime. Muito bem. Deputados e senadores que praticarem crime durante o exercício do mandato, que tenham vínculo com sua função. Durante o exercício do mandato que tenha vínculo com sua função. Então, olha aqui, pessoal. Aqui nós temos o período de 4 anos, né? Que é o mandato do parlamentar. Crimes praticados antes do início do mandato não serão julgados pelo STF. E crimes praticados durante o mandato somente vão para o STF se tiverem o quê? Vínculo funcional. Tem que ter um vínculo que funcional, tá? Tem que ter aqui um vínculo funcional, beleza? Então, se durante o mandato o parlamentar praticar tráfico de drogas, será julgado pelo STF? Não, tá? Porque o crime tem que ser praticado durante o mandato, que tem o quê? Vínculo funcional. Esse foi então o entendimento do STF. E eu pergunto, se finalizar aqui o mandato, ele terminou, cumpriu o mandato dele, o processo continua no STF ou ele desce? Em regra, desce. Só que o STF estabeleceu um marco temporal aqui para que o processo não desça e continue no STF. Pode ser por término do mandato, pode ser por renúncia e tal. A partir de um marco temporal, o STF não mais muda aquele processo. Anota então no caderno aí. O processo criminal que corre perante o STF, continuará na Suprema Corte, o processo criminal que corre no STF, continuará na Suprema Corte, vírgula, mesmo que o parlamentar perca o seu mandato, por algum motivo, tá? Ou renunciou, enfim, mesmo que o parlamentar perca o seu mandato, continuará na Suprema Corte, mesmo que o parlamentar perca o seu mandato, desde a intimação para as alegações finais. Então, houve intimação para as alegações finais, o processo continua no STF. Estamos juntos aqui, pessoal? Beleza? Então, nós vemos aqui, ó, que os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o STF, desde que o crime seja praticado durante o mandato e tenha vínculo o quê? Funcional. Pergunto, deputado estadual possui foro privilegiado? Sim.
Pessoal, muita atenção aí, que o deputado estadual possui foro privilegiado, por força da Constituição, tá? Então, o foro privilegiado do deputado estadual, ele é fixado pela própria Constituição Federal. Em que artigo? No artigo 27, tá? Só que o artigo 27 não fala onde que o deputado estadual será julgado. Quem vai dizer isso? A Constituição do Estado. Aí eu pergunto, esse foro por prerrogativa fixado pela Constituição do Estado para os deputados estaduais, foro por prerrogativa fixado pela Constituição do Estado para os deputados estaduais, prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri? Olha, muita atenção, que o STF já tinha dito o seguinte, que o foro por prerrogativa previsto na Constituição Federal, prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri. Mas o foro por prerrogativa fixado fora da Constituição Federal não prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri, tá? Suponhamos que um indivíduo que não tem foro por prerrogativa, que seja fixado por Constituição do Estado, ele praticou um crime de homicídio. Quem vai julgá-lo? O Tribunal do Júri. Agora, um deputado ou senador que praticou um crime funcional durante o exercício do mandato, e esse crime é relacionado à sua função, mas ele é doloso contra a vida, tá? Quem vai julgar? O STF e não o Tribunal do Júri. Por quê, pessoal? Porque a competência do STF, ela prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri. Estamos juntos aqui, pessoal? Porque é fixada na Constituição. Agora, mesmo que quem diga a competência do foro aqui, do deputado estadual, é a Constituição do Estado, mas ela vem por força da Constituição Federal. Então, ela prevalece também sobre a competência do Tribunal do Júri, tá? Estamos juntos aqui? Anotando os cadernos aí? A competência para processar e julgar, um deputado estadual é fixada pela Constituição do Estado. A competência para processar e julgar um deputado estadual é fixada pela Constituição do Estado, por força do artigo 27 da Constituição Federal. A competência para processar e julgar um deputado estadual é fixada pela Constituição do Estado, por força do artigo 27 da Constituição Federal, por força do artigo 27 da Constituição Federal. Muita atenção aí, tá, pessoal? Porque é um foro fixado pela Constituição do Estado, mas a força dessa competência é estabelecida por quem? Pela Constituição Federal. Então é como se fosse um foro por prerrogativa previsto na Constituição Federal. Por isso que ela prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri, tá? E a gente pode aplicar o mesmo entendimento do STF para os deputados federais aos deputados estaduais? Sim. Então os deputados estaduais só serão processados perante o Tribunal de Justiça, uma competência aqui de alguns estados, né? Fixados pela Constituição do Estado, pelo Tribunal de Justiça, se praticarem crime durante o mandato e vinculado com a sua função. Outros crimes praticados pelo deputado estadual serão julgados por juízes, né, de primeiro grau, como réis mortais, como nós aqui, tá? Vamos lá, pessoal. A gente viu, então, essa primeira imunidade, que é o foro por prerrogativa. Segunda imunidade aí, suspensão do processo. Já anote aí, tópico 2, suspensão do processo. Como assim suspensão do processo? Processos que correm no STF contra o deputado ou senador podem ficar suspensos? Podem sim, por decisão de quem? Da casa respectiva. Como assim? Vem cá. Olha, linha do tempo aqui, aí nós temos aqui as eleições que ocorrem em outubro. Em dezembro ocorre a diplomação e em fevereiro, 2 de fevereiro, ocorre o quê? A posse. Então, olha, em outubro ocorre as eleições. Em dezembro ocorre a diplomação. Então, em dezembro ocorre a diplomação. E em fevereiro ocorre o quê? A posse. Ocorre a posse. Sabemos que o foro por prerrogativa no STF só por crimes praticados durante o mandato que tem vínculo funcional, tá? E aí, o processo do STF pode ficar suspenso? Pode, desde que o crime seja praticado após a diplomação. Então, aqui o crime foi praticado após a diplomação. Então, a gente já sabe que hoje é assim, né? Porque antigamente não era não, tá? Então, após a diplomação. Bem, pessoal,
esse crime que foi praticado após a diplomação, se ele tiver vínculo funcional, ele será julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. E esse processo para apurar esse crime aqui, pode ser suspenso? Pode. Por decisão de quem? Por decisão de maioria absoluta da casa respectiva. Então, anota no caderno. Observação aí. Processos por crimes praticados. Processos por crimes praticados. Processos por crimes praticados após a diplomação. Processos por crimes praticados após a diplomação podem ficar suspensos. Processos por crimes praticados após a diplomação podem ficar suspensos mediante decisão de maioria absoluta, mediante decisão de maioria absoluta da casa respectiva, mediante decisão de maioria absoluta da casa respectiva, desde que haja pedido de partido político nela representado, Então, ó, processos por crimes praticados após a diplomação podem ficar suspensos por decisão de maioria absoluta da casa respectiva, desde que haja pedido de partido político nela representado. Ponto. Vamos lá, pessoal. Como que funciona aí? O processo lá no STF, né? Então, o crime foi praticado aqui, o processo vai começar lá no STF. Tá? Agora, como que funciona? É assim, ó. O processo está correndo. Aí o partido ele solicita, ele vai pedir, tá? O partido vai requerer. O partido então vai requerer. Requerer o quê? A suspensão. Vai requerer a suspensão. Ele requer a quem? Ele vai requerer a casa respectiva, ou a Câmara ou o Senado. Se deputado, a Câmara, se senador, o Senado. A casa terá quantos dias para decidir? A casa, então, ela terá 45 dias para decidir, tá? E nesse prazo de 45 dias, essa decisão pode ser pela suspensão ou não pela suspensão, tá? Então, ela tem 45 dias para decidir se suspende ou não. E a suspensão depende de um quórum. Qual o quórum aqui para a suspensão? Maioria absoluta. Foi o que você anotou. Você falou assim, ó, o processo no STF pode ficar suspenso por decisão de maioria absoluta da casa respectiva, desde que haja pedido de partido político representado, né, naquela casa. Estamos juntos aqui? Então, o partido pede a suspensão, a casa vai deliberar dentro do prazo de 45 dias e por decisão de maioria absoluta ela pode determinar o quê? Pela suspensão. Ficou claro aqui? Beleza? Pergunta quantos dias mesmo a casa tem para decidir? 45. Então já anote aí no seu caderno. A casa respectiva possui o prazo de 45 dias improrrogáveis. A casa respectiva possui o prazo de 45 dias improrrogáveis para decidir sobre o pedido do partido político. Beleza aqui? Eu pergunto, pessoal, se a casa decide pela suspensão do processo, suspende também a prescrição? Sim, muito bem. Anota então nos cadernos aí. Suspenso o processo, suspende-se também a prescrição. Suspenso o processo, suspende-se também a prescrição. Suspenso o processo, suspende-se também a prescrição. Senão seria um benefício muito grande, né? Correr a prescrição e quando ele terminasse o mandato, o crime já estaria o quê? Prescrito. Então, suspenso o processo, suspende-se também a prescrição. Estamos juntos aqui? Bem, próxima imunidade aí do deputado e senador é a imunidade de prisão, que é a incoercibilidade aqui tecnicamente, tá? Ele não pode ser preso. Incoercibilidade. Agora eu pergunto, ele não pode ser preso por que tipo de crime? Em regra, ele não pode ser preso. Agora, ele pode ser preso excepcionalmente? Pode sim. Por crime inafiançável, desde que seja em flagrante. Então, anotando esse caderno aí, deputados e senadores, a partir da diplomação, deputados e senadores, a partir da diplomação, deputados e senadores, a partir da diplomação, não poderão ser presos. Salvo em flagrante crime inafiançável. Não poderão ser presos,
salvo em flagrante crime inafiançável. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Beleza aqui, pessoal? Então, se for em flagrante crime inafiançável, eles não podem ser o quê? Eles podem ser presos. Se não for, aí não pode ser preso em hipótese alguma, tá? Agora eu pergunto, quais são os crimes inafiançáveis? Já coloca aí no seu caderno. Crimes inafiançáveis. Crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Já anote aí. HTTT, né? Hediondos, tráfico de drogas, terrorismo, tortura. Hediondos, tráfico de drogas, terrorismo, tortura. E o que mais? Racismo e ação de grupos armados. Já anote aí, ó, crimes inafiançáveis, hediondos, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, racismo e ação de grupos armados. Anota aí. Ação de grupos armados, civis ou militares, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, olha, nós temos o HTTT, que é hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, também chamados hediondos equiparados, racismo e ação de grupos armados. São crimes o quê? Inafiançáveis. Por esses 6 crimes, os deputados e senadores podem ser presos em flagrante, tá? E eu pergunto, pessoal, nós, réis mortais, se formos presos, seremos conduzidos para a delegacia. Eles também. Delegacia, geralmente Polícia Federal, né? Que é a competência aqui para apurar, são encaminhados à delegacia. Na delegacia, nós, réis mortais, vamos ser ouvidos aqui, enfim, porque vai ter a lavratura de um APF, auto de prisão em flagrante, ouve-se o condutor, 2 testemunhas e o réu, tá? Depois todo mundo assina. Bem, e o juiz tem que ser comunicado imediatamente, não é isso? E no caso do parlamentar, também o juiz, só que o juiz dele é quem? O STF, tem que ser comunicado imediatamente. Então, olha, até aqui é a mesma coisa. Agora, o APF de um réis mortal será encaminhado a quem? Ao juiz, dentro do prazo de 24 horas. Beleza aqui? Então vamos lá, réis mortal, eu e você. Até o momento de você tomar posse, que você vira lá, semideus. Vamos lá. Você então, eu pratiquei um crime flagrante, fui preso, fui levado para a delegacia, APF, comunicado imediatamente ao juiz, e dentro do prazo de 24 horas o APF foi encaminhado ao juiz. Beleza aqui? Agora, um parlamentar foi preso, foi levado para a delegacia, foi lavrado o APF, foi comunicado imediatamente, né, o STF, que é o juiz competente aqui, e dentro do prazo de 24 horas, o APF vai ser encaminhado a quem? Isso, meu querido, a casa não é o STF, não é o juiz, é a casa respectiva. Então, anota no caderninho aí. Nesta hipótese, que hipótese? Prisão em flagrante por crime inafiançável, né? Nesta hipótese, o APF será encaminhado à casa respectiva, o APF será encaminhado à casa respectiva, o APF será encaminhado à casa respectiva, dentro do prazo de 24 horas, para que delibere sobre a prisão, a casa respectiva, dentro do prazo de 24 horas, para que delibere sobre a prisão, tá? Pessoal, vamos falar aqui agora sobre alguns outros tratamentos. As imunidades a gente já finalizou, a gente já falou aqui sobre a imunidade de prisão, salvo em flagrante crime inafiançável. Falamos aqui sobre a possibilidade de suspensão do processo por crime praticado após a diplomação e também sobre o foro por prerrogativa de função de parlamentar, né, por crime praticado durante o mandato e que tenha vínculo o quê? Funcional. Vamos agora falar de alguns tratamentos aqui específicos. Eu e você, se formos convocados para ser testemunhas, somos obrigados? Sim, tá? Nós somos obrigados a servir como testemunha. E se não formos? Condição coercitiva, o juiz manda buscar na hora, tá? E na hora do depoimento como testemunha, você pode ficar calado? Não. Crime de falso testemunho. Você pode mentir? Não. Crime de falso testemunho. Agora, o deputado senador pode ficar calado? Pode, porque ele não é obrigado a testemunhar sobre fatos relacionados à sua função e nem fatos a eles o quê? Confiados. Anote então no seu caderninho. Letra C, dever de testemunhar. Anote aí.
Deputados e senadores não são obrigados a testemunhar, deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre fatos relacionados ao seu mandato, não são obrigados a testemunhar sobre fatos relacionados ao seu mandato e nem sobre assuntos a eles confiados. Sobre fatos relacionados ao seu mandato e nem sobre assuntos a eles confiados. Beleza aqui? Bem, então esse é o dever de testemunhar que eles não possuem obrigação de testemunhar. Próximo aí, é um tratamento na imunidade, é um tratamento aqui específico também. Anota aí, letra D, incorporação às Forças Armadas. Pergunta, se você foi convocado para servir as Forças Armadas, você é obrigado a ir? Sim. E eles? Não. Por quê, pessoal? Floriano Peixoto, no início da República, deputado e senador que falava mal do seu governo, ele era incorporado às Forças Armadas, ia virar um recruta e ia aprender a falar mal do governo. Hoje não. Hoje, o deputado e senador só pode ser incorporado às Forças Armadas se ele se licenciar da casa respectiva. Mesmo porque o militar, para tomar posse, para ser diplomado, após 10 anos, ele tem que ir para a reserva. E antes de 10 anos, ele já vai para a reserva nota candidatura. Então, para ele ser incorporado, ele tem que se licenciar da casa respectiva. Então, anota no caderno aí. Deputados e senadores, vírgula, mesmo que militares, por exemplo, Jair Bolsonaro é capitão do Exército, então ele é militar da reserva, tá? Então, deputados e senadores, mesmo que militares, deputados e senadores, vírgula, mesmo que militares, vírgula novamente, somente serão incorporados às Forças Armadas, após licença prévia da casa respectiva. Após licença prévia da casa respectiva. Beleza? Bem, pessoal, e última observação aí no seu caderno, letra E, vou falar das suspensão dessas imunidades. Podem ficar suspensas? Sim. Durante a intervenção federal? Não. Durante o estado de defesa? Não. Durante o estado de sítio? Sim. Só durante o estado de sítio. Anota tanto os cadernos aí. As imunidades parlamentares somente poderão ser suspensas. Somente poderão ser suspensas durante o estado de sítio. Somente poderão ser suspensas durante o estado de sítio. Por decisão de maioria qualificada de 2/3, da casa respectiva, em razão de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam contrários às medidas. Ponto. Pessoal, é assim, ó. Para que o presidente decrete o estado de sítio, ele primeiro pede ao Congresso Nacional. Fala assim, Congresso, pode? Aí o Congresso vai analisar se autoriza. E aí, ao autorizar, ele já vai autorizar também as medidas, porque o presidente já pede a decretação e já manda para o Congresso analisar quais são as medidas que serão adotadas durante o estado de sítio. Aí o Congresso, ao autorizar, ele já analisa o pedido e já analisa também as medidas que serão implementadas durante o estado de sítio. Aí o Congresso autoriza os parlamentares que fora do recinto do Congresso praticarem atos
incompatíveis com essas medidas, eles podem ficar suspensos de suas funções, de suas atribuições, pode ficar suspenso aqui de suas imunidades, tá? Pode ficar suspenso aqui de suas imunidades, desde que a casa respectiva delibere por 2/3 de seus membros, tá? Lembrando aqui que somente durante o estado de quê? De sítio, beleza? Então nós vimos aqui que eles não são obrigados a testemunhar, para ser incorporados às Forças Armadas tem que ter licença prévia da casa respectiva e eles podem ter suas imunidades o quê? Suspensas, somente durante o estado de sítio, por decisão de 2/3 da casa respectiva, em razão de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam o quê? Contrários às medidas do estado de sítio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Finalizamos aqui essa parte das imunidades, suspensão, enfim. E no próximo módulo, próximo bloco, a gente já fala o quê? Da perda do mandato, né? E das possibilidades de licença sem perda do mandato. Então já aperta o play aí na próxima aula. Até mais e tchau!